Boa Gente, noite. boa noite. Ainda estou admitindo as pessoas aqui. O professor Gustavo já está com a gente aqui. Eu sou a Carla Fittipaldi, eu sou do marketing da Quinelato. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui hoje com a gente, nessa noite de terça-feira. E agradecer o professor Gustavo Petris e a equipe dele, a Operato, que participa, são grandes parceiros da Quinelato em vários projetos, né, professor? E está sempre com a gente. Hoje nós vamos falar aqui, na verdade, a Quinelato, como vocês devem saber, a Quinelato, ela é representante no Brasil da marca Polidentia, dos sistemas de matrizes da Polidentia. E nós convidamos hoje o professor Gustavo para falar desses sistemas de matrizes, exclusivamente do sistema de matriz que se chama, que vem com o anel clássico, e que a gente acabou desenvolvendo junto com a Polidentia, exclusivamente para o mercado brasileiro, um kit que chama Starter Kit, é um kit mais compacto, então ele acabou tendo um excelente custo-benefício, né, professor? E ele tem uma série de vantagens que a gente chamou o professor para apresentar para vocês alguns casos, e vocês também podem ir tirando suas dúvidas, tá bom? Vale lembrar que é legal a gente deixar o áudio fechado, as câmeras também, porque para não travar é melhor. Se por acaso acontecer, porque eu vou dar para dividir tela, se por acaso sem querer você dividir, alguém que estiver assistindo dividir a tela, por favor, a gente vai avisar, e aí a gente para de dividir e o professor reinicia. Se travar a tela dele também, a gente avisa, Gustavo, e você reinicia a apresentação, não, né? Você para e continua compartilhando, tá? Então, eu vou passar a palavra para o professor. As dúvidas, o Gustavo pediu que vá colocando no chat e que no final a gente vai passar, né, Gustavo? Provavelmente vão surgir dúvidas parecidas, a gente vai ler ali e vai tentar responder todas. Então, tá bom. Gente, boa noite, tenham uma boa aula, divirtam-se. Gustavo, a turma é tua, tá bom? Obrigadão. Tá bem. Eu estou como anfitrião aqui, eu posso compartilhar minha tela? Eu vou colocar você já agora, porque eu acabei de colocar. Vê se você consegue. Tá ótimo. Tá. Vocês estão vendo minha tela, meu WhatsApp agora, né? Isso, a gente está lendo suas conversas. Tem conversa contigo de monte aí, Carla. Tem, um montão. Eu vou abrir aqui primeiro esse slide. E, antes de tudo, boa noite a todos que estão aqui. Eu vi uma galera que está aí, vi o 01 lá do Rio de Janeiro, está no trânsito, uma galera que está no trânsito, várias pessoas de Francisco Beltrão, região, vários ex-alunos, várias pessoas que são parceiros da Operato. E a Operato é uma equipe de professores, a qual eu faço parte, que eu tenho um orgulho de dizer que hoje a gente está em praticamente todos os estados do Brasil e alguns países da América Latina e também com participação em alguns eventos Europa e Estados Unidos. Isso nos orgulha muito e nos orgulha muito também ter parceria de empresas que trabalham com bons materiais, que trabalham com bons ideais, e isso é representado pela Quinelato. Bom, quem sabe, lembra da faculdade, quando tinha materiais bons para ser comprado, estava sempre lá na lista com um asterisco Quinelato, porque realmente são materiais ótimos, além de uma assistência que é incomparável. Tá? Quero mandar meu abraço aqui para o Anselmo, mandar meu abraço para o Miller, para o Danilo, que é o pessoal que nos atende, a você também, Carla. Obrigado por essa oportunidade. E a gente sempre, na Operato, a gente gosta de começar nossas aulas com um clima mais descontraído. Tá? Nós temos vários cursos, tanto para dentes
anteriores, quanto dentes posteriores, restaurações diretas, restaurações indiretas. E eu vou deixar para vocês um videozinho do nosso curso, do último curso que aconteceu em São Paulo, no São Paulo Dental Studio, da professora Ana Cecília e professor Edu Fregnani, sobre restaurações diretas e indiretas em dentes posteriores. Espero que vocês aproveitem esse vídeo aí para a gente iniciar a nossa conversa de hoje, nossa aula. Para ter bons resultados é preciso bastante técnica, é preciso bastante treino, mas também é preciso algumas ferramentas que nos ajudem nessas técnicas. Hoje, basicamente, a gente vai falar sobre algumas ferramentas para a construção de cavidades proximais em dentes posteriores, nas técnicas diretas. É possível também utilizar em técnicas indiretas, não vai ser o assunto da nossa aula de hoje aqui. O assunto da nossa aula de hoje vai ser apresentar esse kit, o kit clássico, e quais são as possibilidades de utilização, quando e como, quais são os diferenciais, como a gente pode customizar, e espero que vocês possam fazer um bom proveito, porque no final dessa aula aqui vai ter um sorteio disso aqui, ó. Kit espetacular, vem 2 anéis, 4 pares dessas ponteiras que elas, depois eu vou mostrar para vocês como é que elas funcionam, 4 pares desses bastões de silicone, 15 matrizes para premolar, 20 para molar e mais 15 matrizes estendidas para cavidades mais profundas. Tudo isso que está aqui do lado, realmente, eu assino embaixo, realmente verdade, tá? É um kit clássico, um kit introdutório, um kit que tem diversas possibilidades e que, além disso, tem um custo-benefício, costumo dizer benefício-custo muito bom, porque é realmente um material de extrema qualidade. A Polidente é uma empresa seríssima que está no mercado há 50 e tantos anos, produzindo materiais e acessórios para restaurações ou para a área restauradora. Olha que interessante. Eu tive a possibilidade de conhecer o Pedro Laviosa, que é o gerente de marketing aqui da América, e ele veio para o Brasil no CIOSP ano passado, e a gente pôde conversar um pouco sobre a história da Polidente. Infelizmente, esse ano que estava programado para ir para lá, não sei se vai ser possível ainda, mas logo, logo a gente vai estar por lá, logo, logo vamos ter nossos cursos rodando na Europa e poder concretizar mais vários sonhos que nós da Operato temos. Nós temos como objetivo descomplicar o ensino e mostrar através de um conteúdo conciso e um conteúdo próprio como são as maneiras que a gente costuma trabalhar. Boa noite, Miller, que está com o microfone aberto aí. Beleza? Então, assim, nosso principal problema, ou principal problema do cirurgião dentista, né? Como resolver essas cavidades? Como vamos
construir novamente um complexo de um tecido que foi perdido ou foi destruído, seja por fratura, seja por cárie, seja por qualquer outro evento. Mais do que isso, como nós vamos, além de devolver esse tecido, permitir com que tudo funcione com harmonia e conseguir, ao final de tudo, entregar saúde. Então, nosso objetivo, de uma maneira geral, é entregar saúde. Mas como entregar saúde? Como entender esse complexo, como construir esse complexo de maneira concisa, maneira padronizada e maneira protocolar, sabendo onde quer se chegar. Não é muito difícil, eu preciso saber de alguns pontos básicos. Quem já assistiu nossas aulas, quem já assistiu nossos cursos aí, vai se lembrar de alguns desses slides, são slides iniciais. Eu separei apenas 4 ou 5 slides, apenas para a gente fazer uma breve introdução. O objetivo hoje aqui maior é mostrar para vocês como funcionam esses kits. E depois que eu passar essa parte introdutória, nós vamos pular para o meu Lightroom, que é um programa de organização de imagens, e lá de dentro do Lightroom a gente vai ver os casos, então a gente vai poder manipular as imagens, ampliar, tirar dúvidas ali. Na verdade, eu peço que vocês deixem as dúvidas nas caixas, ali na caixa de conversas, e depois a gente vai tentar sanar essas dúvidas na medida do possível, tá bem? Beleza, preciso construir. O que eu preciso entender dessa área? Preciso entender que o complexo tem várias áreas, várias formas, vários pontos que são decisivos para conseguir atingir saúde, ao final das contas. Eu preciso saber e conhecer profundamente cada uma dessas áreas, porque se eu trocar o ponto de posição dessas áreas, eu posso causar injúria aos tecidos gengivais, ao tecido dental, posso levar esse dente a sofrer cárie novamente, seja por motivo da má construção dessa área, ou seja por um motivo de excesso de manejo naquela área e falta de cuidado de como inserir esses materiais, esse conjunto, para novamente devolver e reposicionar esse tecido humano que é tão importante. Eu preciso entender de cada uma dessas áreas, seus nominais, preciso entender quais são os pontos, onde está colocada a altura da crista proximal, e saber que a crista proximal é a área mais alta que nós temos na face oclusal, circundando pela aresta longitudinal. Então, nós temos numa mesa oclusal, a aresta longitudinal, que culmina com a altura das cúspides, porém, nas áreas proximais, a nossa altura máxima é detida pela altura da crista proximal, que é diferente do início do ponto de contato. Do início da crista proximal ao ponto de contato, nós temos uma área que é muito importante. Entre as duas áreas dos pontos, início e final do ponto de contato, a gente cria a área de contato. Como delimitar essa área e como entender a construção dessa área na dependência da altura da crista óssea proximal. Isso é um ponto extremamente importante. Veja só, a altura da crista óssea, a altura da crista proximal, ela deve ser mais alta do que o início do ponto de contato. Vocês estão vendo aqui o meu cursor, né? Toda vez que eu for precisar mostrar alguma coisa aqui na apresentação, eu vou mexer no meu cursor, tá? Então, se vocês tiverem dúvida onde eu estou mostrando, acompanhem o meu cursor. Vejam só, neste desenho aqui, que parece uma gaivota, o que eu fiz foi delimitar como se fossem duas cristas proximais e o ponto azul, início do ponto de contato. Isso é entendido dessa forma, nós temos a crista proximal mais alta e o início de ponto de contato mais baixo. Por que isso? Porque toda vez que eu posiciono a crista proximal com crista proximal, eu tenho aquele contato reto. Quem nunca, né? Chegou no consultório, o paciente vai passar o fio, não passa. Por quê? Os dois dentes, um ao lado do outro, parecem duas mesas. Por que isso acontece? Basicamente, isso acontece pela utilização de matrizes retas, né? Essas matrizes metálicas retas que você corta ou monta na tua Follmeyer, ou até mesmo alguma dessas matrizes totais, que também são retas, às vezes já bem pré-fabricadas, mas o grande problema disso é que a área mais constrita fica na região cervical, enquanto a matriz reta joga em direção à crista proximal de uma maneira muito reta.
E aí você vai ter, culminando as duas áreas mais altas, diferente da região que eu deveria ter a crista óssea proximal. A crista proximal, perdão. Então, imagine que aqui eu tenho a área da crista proximal e início do ponto de contato. Quando eu encosto dois dentes, eu quero esse tipo de desenho, não esse tipo de desenho. Isso acontece basicamente quando? Quando utilizo matrizes retas e quando não utilizo os instrumentais para a construção de maneira correta, entendendo cada uma dessas posições. Do início do ponto de contato ao fim do ponto de contato, o que a gente tem é a área de contato proximal. Em dentes anteriores, nós temos aproximadamente 4 milímetros de contato entre os dois centrais, 3 entre central e lateral, 2 entre lateral e canino, 1 entre canino e pré. E isso vai aumentando gradativamente, eu vou para o posterior. 1,5 entre pré e pré, 2 entre pré e molar, 2,5 entre molar e molar. Ou, às vezes, mais, dependendo da construção dessa área. Dependendo da posição da crista óssea. A crista óssea interproximal, ela é muito importante para que a gente consiga conferir a construção dessa área, mantendo saúde. Poxa, mas por que mantendo saúde? Vamos imaginar uma situação clínica como essa. Quando eu tenho a altura da crista óssea interproximal e o fim do ponto de contato com uma distância menor do que 5 milímetros, temos quase que 100% da ocorrência da formação da papila interdental. A papila interdental, ela é muito importante nesse ponto, porque geralmente os pacientes chegam no nosso consultório reclamando do quê? Ah, olha só, fica carne aqui no meu dente. Como é que faz para fechar? Ah, você vai falar, não, a gente faz uma restauração nova e fecha esse espaço. E aí você faz a restauração nova, o paciente volta na outra semana e fala, olha, não resolveu o problema. Por que não resolveu o problema? Está descrito nesse trabalho clássico de Ternot. É um trabalho de 1992, é um trabalho clássico de periodontia que fala sobre a ocorrência de papila interdental na dependência da altura do ponto de contato à crista óssea interproximal, tanto para dentes anteriores quanto para dentes posteriores. Esse trabalho frisa mais dentes anteriores porque fala de manejo de implante, fala de manejo de cirurgias gengivais com relação à papila interdental e à crista óssea interdental. Mas isso a gente extrapola também para dentes anteriores, porque é exatamente essa leitura que a gente deve ter dessas regiões. Então, se o paciente chega com uma condição como essa, de uma altura da crista óssea proximal maior do que 6 milímetros, eu ligo um alerta na minha cabeça. Falo, opa, aqui talvez não seja possível, com reconstruções diretas, fazer ou criar novamente esta área de modo tal que feche essa área proximal, permitindo com que a gengiva se acomode e forme a papila interdental. Não é simplesmente esmagar a papila para que feche aquela área. É permitir com que a distância entre a crista óssea proximal e o início do ponto de contato seja menor do que 5 milímetros. Pensando em dentes anteriores, para facilitar a questão aqui, quem faz laminado vai se identificar com isso. Quando nós temos diastemas, são áreas que a gente não deve preparar menos, a gente deve preparar mais na região proximal. Por que nós devemos preparar mais? Para criar uma área, um perfil de emergência que seja possível permitir a acomodação da gengiva e a formação da nova papila. Principalmente quando os diastemas são grandes, então tem que fazer um preparo mais subgengival, mais dentro da caixa proximal. E para dentes posteriores é a mesma coisa. Quando eu tenho um contato que a diferença entre a crista óssea interproximal e o fim do ponto de contato é maior do que 6 milímetros, eu tenho que preparar mais subgengival, para conseguir, então, fazer uma reconstrução do perfil mais próximo da crista óssea interdental. E isso talvez não seja possível com restaurações diretas, talvez tenhamos que lançar mão de restaurações indiretas. Pode ser de resina composta, pode ser de cerâmica, independente do material que você vai utilizar para a reconstrução. O importante é entender este conceito, e esse conceito vai guiar tudo que a gente precisa saber sobre as meias gengivais. Não só as meias gengivais são importantes para a construção desse complexo. Também é importante entender as ameias oclusais.
Entender cada um desses pontos das ameias oclusais. Temos aqui na representação entre vermelho, a ameia vestibular, que é menos volumosa, e uma ameia palatina ou lingual, que é mais volumosa. O que eu preciso entender da posição das ameias? O meio da distância entre essas ameias é a posição do ponto de contato. Se eu posiciono, por exemplo, vamos imaginar não, essas restaurações aqui, esses dentes são restaurações em resina compostas. Todos classe 2, tá bem? Cavidades extensas. Imagina se essas cavidades aqui, entre o molar e o pré-molar, com o istmo muito aberto, na hora da reconstrução, eu posiciono a minha cunha por vestibular, inevitavelmente o que vai acontecer? A base da cunha, a base mais volumosa, ela vai apertar a meia vestibular e vai criar a meia com maior volume aonde? Na posição vestibular. Quem que vai ser modificado nessa brincadeira? O ponto de contato. Porque se eu fechar mais esta meia, perdão, se eu deixar mais aberta esta meia oclusal, a vestibular, a metade vai ser inevitavelmente jogada mais para a palatina. E isso vai acontecer com o ponto de contato. Quando eu tenho posição de ponto de contato inefetivo, o paciente pode até ter movimentações dentárias indesejadas. Giroversões, mesoversões, disversões, e isso vai ser um problema para você lá na frente. Então, entender como fazer essa reconstrução também deve iniciar da leitura dessas posições. Por onde que eu vou posicionar a cunha, por onde que eu vou posicionar o anel, como que eu vou posicionar a matriz, até que altura que eu vou posicionar a resina. Esses são pontos cruciais para ter um ponto de contato eficiente. Basicamente, o que a gente tem para a construção de um ponto de contato eficiente é um conjunto básico. Vamos imaginar que esse desenho aqui seja uma cavidade classe 2. Tinha um professor de radiologia que falava assim, com muito esforço naquela imagem vocês vão ver uma cárie, por exemplo. Então, com muito esforço aqui embaixo vocês vão ver uma cavidade classe 2. Como a gente resolve essa cavidade classe 2? Temos uma matriz metálica, nossa preferência por matrizes seccionais, não matrizes totais, seccionais, metálicas, e a gente leva ela na posição junto com um conjunto de anel e cunha, e o que ela vai fazer é apertar aquela região e propiciar com que a gente faça agora a reconstrução com segurança de uma matriz, permitindo com que a gente aproxime as áreas de ponto de contato, permitindo com que a gente construa efetivamente, sem que tenha degraus na face gengival, nem que a gente tenha áreas de sobrecontorno ou perda da altura da crista proximal de maneira efetiva. Se a gente tem esse aparato, esse conjunto construído ou posicionado de maneira efetiva, é muito mais fácil fazer a reconstrução. Torna-se protocolo, torna-se um passo a passo. O que eu vou apresentar para vocês hoje é esse kit aqui, ó, kit de matrizes seccionais da Polidentia. Olha que legal. Esse é o MyRing clássico, tá? Esse anel tem essa borracha, e essa borracha você consegue girar ela e posicionar ela em várias posições. Tanto posicionar os deltas indo para a cavidade proximal, fechando mais as áreas de ameia. Quando eu tenho perda de cúspides ou cavidades mais amplas, eu posso posicionar lateralmente e adaptar novamente na cavidade. Ou quando eu tenho também, em casos que não é possível utilizar o tubo, eu posso tirá-los, posso customizá-los, posso utilizar um com uma ponta, um sem uma ponta, e aí o passo a passo da reconstrução parece igual o desenho aí que está mostrando, né? Super simples, super fácil, né? O resultado vai ser um ponto de contato efetivo, o resultado vai ser saúde ao paciente, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui, vou parar o compartilhamento aqui do Keynote e vou abrir o Lightroom, tá? Vocês estão vendo minha tela do Lightroom aí, né? Todos estão vendo.
Vamos lá. Nós temos aqui o primeiro caso que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, tá? Vou abrir assim que fica mais simples, mais fácil. Olha só, cavidades proximais amplas, tá? Paciente com cárie, já tem uma cavidade oclusal. Aqui nesse dente por proximal também já tinha uma cavitação, já tinha uma região lá na região mais cervical, mais gengival, áreas que já estavam iniciando novamente um processo de cárie. Primeiro passo para fazer restaurações de dentes posteriores, isolar, né? Isolar para quê? Para poder preparar efetivamente. Eu preciso ver, no momento do preparo, que toda esta porção, que a gente chama de porção de selado, ou zona de selado periférico, que é composto por uma dentina mais mineral, que esteja livre de tecido cariado. Enquanto na região mais de parede axial, parede pulpar, que a gente tem uma dentina menos mineral, quando a cavidade é muito extensa, é possível até fazer a remoção seletiva de cárie, para poder fazer a adesão novamente sobre essa estrutura. O próximo passo aqui é utilizar o conjunto que a gente tiver para fazer essa reconstrução. Olha que legal aqui nesse caso. Que eu posso ver, grampo 26, tá bom? E ele está aquém desta face que eu preciso manipular. Quer dizer, eu tenho área para poder manipular, inserir o conjunto de reconstrução dessa face proximal, para então objetivar novamente a construção desse conjunto proximal e ter novamente, poder promover novamente saúde. Então, eu preciso ver o quê? Eu preciso ver que a matriz adapta-se muito bem lá no término gengival, que esse esmalte está muito bem preparado, não tem presença de trincas, não tem presença de esmalte já pronto para fraturar. Isso é um ponto crucial para se ter a construção de um ponto de contato bem efetivo. Vocês estão vendo o lençol rasgado aqui, né? Por que o lençol rasgou, mesmo Nictone? Porque eu passei um disco nessas faces proximais para propiciar novamente a construção, a reconstrução dessa área. Olha só aqui que eu tenho uma área que estava invadindo o dente vizinho, por isso eu preparei mais ali naquela área proximal, abrindo novamente esta área de contato. Aqui mais uma vez a vista oclusal, e aqui está então o conjunto montado. Eu vou mostrar para vocês aqui, tem também, este também é um anel da Polidentia, mas esse é o anel My Quick Matte Forte, que ele é uma evolução do clássico, tá bom? Ele tem essas pontas que vocês estão vendo azulzinha, elas são trocáveis, então tem uma ponta para cúspide standard, para cavidades standard como essa, tem um para cúspides mais baixas, que é a pontinha rosinha, e tem também um para cúspides perdidas, que é uma verdinha clara, tá? Enquanto eu usei esse My Quick Matte Forte entre os dois molares, por quê? Porque eu precisava novamente construir um ponto de contato mais forte, mais efetivo, eu utilizei o outro sistema que vocês estão vendo aí, que é o clássico que a gente vai falar hoje para reconstruir a face mesial, tá? Mais uma vez a imagem, deixa eu voltar aqui nessa imagem, olha que legal aqui, ó. O que a gente tem que visualizar, ó? A matriz está chegando intimamente lá no contato. Agora a gente pode dar prosseguimento à reconstrução e transformar tudo isso que são cavidades classe 2 em cavidades classe 1. Agora sim ficou simples restaurar esses dentes. Eu como faço a reconstrução, eu vou mostrar para vocês nos videozinhos daqui a pouco, tá? Mas, basicamente, aqui eu utilizei a técnica do Snowplow, que eu vou mostrar para vocês, que consiste em pôr uma resina fluida lá no fundo da cavidade e pressionar essa resina de consistência mais convencional contra essas matrizes, obedecendo e priorizando a colagem em esmalte antes de colar em dentina. Não vou falar de estratégias adesivas, não vou falar de estratégias como enriquecer a interface híbrida, mas simplificar a cavidade é um passo importante. Além disso, traz vários benefícios. Agora, com cavidades classe 1, fica muito mais fácil fazer essa restauração.
fica muito mais fácil. Olha só como eu consigo visualizar esses pontos de contato efetivo. Se vocês puderem ver aqui nessa imagem, o que eu tenho, ó, acompanhem a mãozinha, o reflexo da luz do flash é a área mais alta, que consiste com quem? A área da crista interproximal. A crista interproximal é mais baixa do que o início de ponto de contato. Por isso, a gente passa a espátula contornando nessa região, e eu vou mostrar qual espátula daqui a pouco, para obter essa curvatura. Para depois, então, se for preciso, numa etapa de acabamento e polimento, já ter esta construção mais oblíqua nesta região. E aí, que não convém aqui para a aula, vai a técnica restauradora, que eu utilizei uma técnica de assentamento horizontal, pigmentação, utilizei uma resina de esmalte de corpo, e o que vocês podem ver ao final do acabamento e polimento é que as áreas estão reconstruídas, bem polidas e bem acabadas, tá? Então, essa é uma das possibilidades de reconstrução. Uma outra possibilidade de reconstrução, que eu acho importante mostrar aqui nesse caso, é sobre esse daqui, ó. Vejam só, a gente tem este molar aqui, perdão, a gente tem esse quadrante aqui que precisamos restaurar. Vejam como as trincas, elas avançam sentido proximal. E a gente já vê uma pigmentação dentro dessas trincas muito exacerbada. Isso me levou a crer que a qualquer hora, durante o preparo, isso ia fraturar. Quando eu vejo cavidades classe 1, principalmente restauradas com restaurações metálicas, eu ligo sempre um alerta. Por quê? Porque esse material que está aqui, essa restauração metálica, ela vai estimular o dente a sofrer mais deflexão, a trincar mais e ver alguns processos que também não é o objetivo da aula de hoje aqui, mas a gente fala em muitos nossos cursos. Para quem é curioso, para quem gosta de ler, procura aí Occlusal Effect Care, tá? Que é a cárie por efeito oclusal. E isso me preocupava nesse começo aqui. Eu vou abrir e tirar essa restauração, vai ter cárie nessa região interproximal, provavelmente pelas disposições das trincas, tá? Então, antes de preparar essa cavidade, o que eu fiz? Eu customizei essas áreas com este anel aqui, que é o clássico. Então, eu vou mostrar para vocês, mas primeiro a gente isola com uma vaselina essa região, insere a cunha, insere essa resina de customização, que é uma resina também da Polidentia, e estão nos kits desenvolvidos aí pelo Style Italiano. Essa é uma técnica aí proposta pelo Jordi Manalta. E tive a graça de fazer um curso com ele em São Paulo, acho que 2019, e foi onde eu comecei a fazer essa técnica, e eu já tinha visto em alguns lugares, mas nunca tinha me atentado a fazer. A gente vai evoluindo, né? Todos nós vamos evoluindo, a gente vai vendo diversas possibilidades. Qual o principal ponto aqui? É visualizar antes de preparar. Porque se você tem esse contorno antes de preparar, que você quer manter ele efetivo, é ideal que você copie ele, porque nenhum anel vai ter essa conformação. Então, você pode customizar. Toda vez que você customiza, depois você abre e tira a cunha, e é isso que vocês veem, ó. O anel customizado com essa resina né, uma resina fluida, tipo uma barreira gengival, tá? E é importante aqui, vocês viram que eu fiz essa customização com o isolamento absoluto em posição. Porque se eu fizer isso antes de isolar, é lógico que todos isolam aqui, né? Não vou nem perguntar, mas se eu fizer isso antes de isolar, quando eu isolar esta customização, não vai mais funcionar, logicamente, tá? E aí eu fiz também para outra cavidade. Como vocês podem ver, ó, mais um anel customizado. Então veio os dois anéis, eu customizei os dois, separei eles em cima da minha mesa e fui para o preparo da cavidade. Olha quanta trinca vocês veem, tá? Novamente, não é o ponto alto da nossa aula, mas o que eu não tinha aqui era cárie. O que eu pude fazer foi reduzir essas trincas até a junção amelo-dentinária, como vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem, tá? Eu fui lá até no final da trinca e
fiz um button, fiz um preparo ali de botão para que ele funcionasse como um stop na junção melodentinária e impedisse a propagação de trincas se houvesse mais processos de deflexão. Fiz isso em todas as regiões que era possível fazer a dissecação de trinca. Então, a dissecação de trincas, ela depende de algumas medidas, tá? Algumas medidas que te dão segurança para preparar o dente na zona periférica e poder oferecer ao final desse preparo esses botões que vão funcionar nada mais como anteparos para proteger esse dente e evitar com que ele venha sofrer falhas catastróficas, tá? E a gente foi para a restauração. Vou passar o passo a passo aqui rapidamente. Fiz o condicionamento seletivo, apliquei um adesivo autocondicionante, tá? Que foi o Clearfield SE Bond. E aí vou, gotinha por gotinha dessas, fazendo o chamado resin coating. Então, para quem pergunta, o que é o selamento imediato da dentina? É a aplicação do sistema adesivo após o corte da dentina. E isolado, gente. Isolado, tá? Próximo passo, resin coating. Por que o resin coating? A resina, essa que está aqui, quando colocado em pequenos incrementos, possibilita chegar mais luz, possibilita gerar mais tempo, e isso vai gerar uma interface híbrida de maior segurança, tá? Então, Delibits por Delibits, e quem quiser saber o que é um Delibits, vai lá e procura por Simone Deliperi e David Aleman, que são aí grandes pesquisadores da odontologia biomimética, e vocês vão entender o que é Delibits. Delibits nada mais é do que esse pinguinho de resina aqui, para você fazer a aplicação camada por camada e poder promover um resin coating com segurança até que você chegue numa cavidade bem selada, com a dentina bem selada, onde foi possível chegar a luz, onde foi possível chegar a tempo. E aí sim é possível reconstruir tipo bulk. Lembrando que bulk não é uma resina, bulk é um tipo de inserção. Bulk quer dizer preencher tudo de uma vez só. Quando eu tenho tudo selado, com tempo, com muito manejo, com muito cuidado, sobrou apenas aqui, ó, a face oclusal, uma cavidade de baixo índice de contração de fator C, diferente do fundo dessa cavidade, por isso que a gente foi colando pouco a pouco na dentina, para que agora, então, a gente pudesse reconstruir novamente a face oclusal com um incremento único. Então, olha o tamanho desse incremento. Aqui foi utilizado um esmalte de corpo, um esmalte da Herculite, da Care, da resina Herculite Presses, tá? Colocada apenas de uma vez. Então, eu coloco essa resina em excesso, adapto ela em toda a cavidade, e aí vou buscando os pontos anatômicos principais com uma espátula cilíndrica, tá? Puxando suco de trabalho, levando suco de protrusão. Depois eu faço a delimitação dessas áreas com mais cuidado. Posso utilizar agora, nessa fase final, alguns pincéis para aproximar os sulcos, utilizar pigmentos para, além de selar essa cavidade, poder deixar uma restauração mais natural. E esse é o aspecto final da nossa restauração. Fomos para a etapa de acabamento e polimento. Aqui utilizei o kit da Ultradent, DIF, e é um kit de 3 passos, então vocês puderam ver primeiro o passo verde, e utilizei points, né, uma ponta com a inclinação das vertentes triturantes, obedecendo essas vertentes triturantes. Depois disso, uma escova de carbono de silício para limpar e conferir como está ficando a nossa estrutura. Olha após o segundo passo, como eu já tenho uma lisura adequada, mas não é essa que eu estou buscando ainda mais lisura. Para isso eu vou até o terceiro passo. Segundo passo, escova. Terceiro passo, e aí, novamente, uma escova, e ao final a gente tem esse resultado aqui. Mais brilho, mais lisura. Como eu fiz essa construção obedecendo todas as áreas, obedecendo todas as informações, eu tinha muita informação oclusal, ao final o que eu vejo são pouquíssimos ou nenhum ajuste. Tá, mas você customizou à toa aquele anel. Não, não customizei à toa. Vejam só, ainda tinha o pré-molar para restaurar. Já tinha acabado esse período, eu liberei o paciente voltou no segundo dia, tá? E aqui já é o acompanhamento no segundo dia, acompanhamento com uma luz ultravioleta. E após o isolamento, ó. Após o isolamento, o que eu vejo é essa característica. Primeiro passo,
remoção da cavidade. Por que está esse aparato montado aqui? Agora sim, eu vou limpar essa cavidade após a remoção com instrumentos esféricos, tá? Por que eu isolei aqui com essa barreira gengival? Essa é o Paldan da Ultradente, poderia ser a resina de customização também da Polidente, mas eu utilizei uma barreira gengival aqui, tá? Só coloquei por cima da face oclusal, por quê? Eu vou jatear tanto essa face interna aqui, dessa cavidade, quanto essa área proximal aqui, ó. Essa área proximal tinha uma pequena cavitação, um pequeno manchamento. Então, eu protejo essa face oclusal, porque eu não quero jatear com alúmina essa cavidade proximal, e aí vou com o jato de alúmina, que eu utilizo é o Aquacare. Não tem disponível no Brasil para comprar, não tem representante. Quem quiser tem que comprar na Europa, custa em torno de 3.800 euros, 4.000 euros, só que é um equipamento incrível, não é apenas para jatear óxido de alumínio, é uma estação de abrasão a ar, eu posso remover cárie, eu posso desensibilizar a dentina, posso fazer profilaxia, eu posso remover amálgama, posso remover tecido cariado, dissecar trincas, enfim, tem diversas funções, e para essas todas as funções eu utilizei este jato. Agora, o que vocês veem olha o preparo que eu fiz dessa cavidade proximal com o jato, certo? E olha como está íntegra toda a face oclusal. Eu posso ver a mesma coisa com o premolar e a mesma coisa com essa coroa de cerâmica que estava aqui ao lado, que está intacta. Por quê? Porque eu passei um teflon por cima. E se você pusesse teflon aqui por cima? Ele ia voar, porque jogar um jato ele iria voar, né? Agora sim vem o grande truque, ó. Antes de montar as matrizes, eu restauro essa cavidadezinha pequena, tá bem? Faço acabamento e polimento dessa área, e aí levo as matrizes metálicas, e olha que interessante, o anel de customização encaixou-se perfeitamente nessa área. Na outra área que eu utilizei foi também o clássico, só que inverti um dos lados, por quê? Porque eu não quero apertar tanto com essa área do delta, quanto eu quero apertar na região palatina. Por quê? A meia palatina é mais volumosa que a meia vestibular. Por isso a gente montou dessa forma. Eu já tinha feito IDS, eu já tinha feito Resin Coating, e aí agora a gente vai para a simplificação da cavidade, transformar essa cavidade classe 2 em cavidade classe 1. Olha mais uma vez o reflexo da luz. O reflexo da luz está numa área mais alta do que aonde não tem luz, que é essa área de sombra, que é o início do ponto de contato. Porque ali eu entro com a espátula mais baixa, a mesma coisa na face distal. Cavidades simplificadas, eu vou para o mesmo passo a passo das cavidades que vocês viram do primeiro e do segundo molar. Posso fazer um preenchimento bulk aqui? Pode, mas não deve preencher bulk mais de 4 milímetros. Obedece 1,5 milímetro, não mais do que isso. Isso vai propiciar você colar apenas em dentina, vai propiciar mais tempo para sua restauração, para sua interface híbrida quimicamente sofrer o processo de polimerização, vai permitir com que você tenha uma interface mais segura, vai permitir com que você tenha menos chance do seu paciente sentir sensibilidade pós-operatória. Isso é uma coisa que não existe mais na minha prática. Sensibilidade pós-operatória, ela não é resolvida com protetores pulpares. Seja ionocil, seja semente de ionômero de vidro, seja técnica de sanduíche. Isso é coisa que não existe mais. A melhor proteção do complexo dentino pulpar é o sistema adesivo bem aplicado. Não é de qualquer maneira, não é qualquer sistema adesivo, não é qualquer luz, mas é isso que vai manter o seu consultório lucrativo. Quanto mais pacientes voltam que você tem que fazer reintervenção, mais você está perdendo dinheiro. Então, quer dizer, ter menos pacientes com sensibilidade pós-operatória é igual a lucratividade. E aí sim eu posso fazer o preenchimento bulk, mais uma vez, da cavidade oclusal, inserir anatomia oclusal, e ao final o que a gente tem é isso tudo funcionando e bem acabado e bem ajustado, tá? Vou passar para vocês aqui, acho que não está aqui a foto final sem isolamento, mas depois, se for o caso, eu posso mostrar para vocês, tá? Já são 8 horas
E eu tenho aqui 2 vídeos que eu separei para vocês, tá? Deixa eu abrir o Finder aqui. Vídeos aqui, meu lado. Vamos começar aqui por este primeiro vídeo. Deixa eu tirar o volume do meu computador aqui. O que eu estou fazendo, ó, é mostrando como a gente faz a customização, tá bem? Então, passo uma vaselina antes de iniciar o processo da customização. Vou inserir a cunha na região proximal. Tá? Lá, inserindo a cunha pela palatina. Por que pela palatina? Porque a meia oclusal é maior do lado palatino. Aí faço a colocação da resina de customização. Esta é a resina da Polidentia, My Custom Resin, tá? Acho que aqui nela tem, ó, vai mostrar aí. E aí eu faço a inserção do anel que eu vou utilizar para customizar essa área. Essa aqui, ó lá. Levando o anel. Solto ele em posição. Tá meio difícil de gravar esse vídeo aqui, por isso que tá um pouco ao contrário. Mas vejam, eu pressionei um dos lados da cunha para ela poder pressionar a face gengival completo, a área das 2 hastes, tá? E aí vou para a fotoativação. Faço a fotoativação algumas vezes, e aí vou para a remoção. Olha só, pinça da quinelato, tá? Melhor pinça hemostática que eu tenho no meu consultório da quinelato, tá bom? E é bom ter uma pinça nova, tá? Mas é bom trabalhar com pinça muito velha, ó. Como eu isolei, essa é uma matriz de plástico, também é uma matriz da Polidentia, ela sai com facilidade. Se porventura, na hora da confecção da cavidade, for preciso, você pode novamente reinserir a cunha. E a gente vai para a remoção. Ó. Remove, tá? Isso que a gente tem, complementamos a fotoativação, ó, vou mostrar ali, complementando a fotoativação, tá? Para essa resina ficar bem firme, e aí mantenho com o anel, com a pinça porta-anel, tá? Este anel e a gente pega sempre com a palma da mão, mantenho ela aberta, ó. Mantenho ela aberta desta maneira. Por quê? Porque assim a customização não vai apertar lá na ponta se eu soltar, tá? Esse é um ponto muito importante, senão pode quebrar, tá? Beleza, agora a gente vai para a cavidade, eu vou passar o passo a passo como brinde aí para vocês, tá? Protege o dente vizinho antes de passar o sistema adesivo, ó. Vai para a aplicação do sistema adesivo. Se for a aplicação do sistema adesivo de frascos únicos, é primordial que você faça ativação. Aplicar sempre de maneira ativa, tá? Não estou aqui para falar de adesão, apesar de ser um assunto que muito me gusta, pero não. Tá bom? Vai ficar para uma próxima oportunidade, vai ficar para a oportunidade de quem tiver aí em alguns de nossos cursos. Falando de nossos cursos, quem quiser participar com a gente tem uma agenda extensa, tanto eu quanto a equipe Operato, vocês devem entrar no Instagram da equipe Operato, @equipe Operato, tá? Somos lá, eu, o professor Gustavo, o professor Fábio Salomão, professor José Dornello e professor Marcelo. Olha essa dica aqui, ó. Tira o Teflon e puxa ele por cima para limpar o excesso de adesivo, antes de fotoativar. E aí, fotoativo. Dessa maneira, eu não tenho excesso na região cervical, eu não tenho excesso nas faces livres. Utilizei um material que é hidrófobo e não solta sujeira, que é o Teflon. Tá? Uma dica muito legal essa. E aí, a gente vai para a inserção na matriz. Então, primeiro a gente seleciona a matriz metálica que vamos utilizar. Eu utilizei uma matriz de metal, tá? Como essa que vocês estão vendo. O lado convexo sempre para baixo, ó, pancinha da matrizinha sempre para baixo, para a região gengival. E aí, para permitir que essa inserção fique entre o isolamento absoluto e a região cervical, a gente utiliza uma espátula, que a gente está sem isolamento,
utilizei uma espátula reta e vejam como a matriz se adaptou lá na região proximal de maneira efetiva. Agora eu vou com o anel que eu havia customizado, abro ele muito bem, aqui estou utilizando a outra mão para assegurar esta posição, e novamente ele se encaixa com segurança nessa região proximal, tá? Acompanhando o contorno que eu já tinha antes da promoção da cavidade. Veja, tem ali aquele fundo tá seladinho, não tem nenhum tipo de espaço, a gente pode ir para a etapa de restauração, tá? A etapa de restauração, como eu falei para vocês, eu utilizei a técnica do Snowplow. Snowplow nada mais é do que inserir uma resina fluida. Eu utilizei aqui a resina da Shofu, excelente resina, para quem quer a dica de resina fluida. Shofu, essa é uma F00, ela tem uma maior viscosidade, ela escoa menos. E uma resina muito boa, que utilizo muito na minha prática, é essa Airflight Presses. A Airflight Presses tem um custo super bacana, ela tem um manejo muito legal para quem gosta de resinas mais firmes, tá? Além de ter fácil brilho e fácil manutenção deste mesmo brilho. Faço uma bolinha, manipulo ela, tá? Levo ela na cavidade e agora vou pressionando aquela resina flow, estou utilizando a condensa da Style Italiano, que também é revendido da LM Art, que também é revendido pela Quinelato. Excelente espátula. É uma das espátulas que eu mais utilizo na minha prática, é essa, tá? LM Art Condensa, a cinzinha, tá? Vou condensando com a condensa, a face proximal, e o que vocês podem ver é essa resina fluida extrapolando para as áreas proximais, tá? Ela vai extrapolando para as áreas proximais e aí eu posso começar a fazer os ajustes proximais, tá bem? Vou permitir sempre, eu vou cuidar para que sempre eu tenha uma parede com uma espessura uniforme, tá bem? Não mais do que 1 milímetro. E agora, utilizando a LM, a misura posterior, eu vou coordenar a altura, ela tem esse garfinho ali, eu insiro ela entre a matriz e estava difícil de entrar minha mão aqui, por isso agora eu mudei para o outro lado, por trás da boca, tá? Mas na clínica você não vai conseguir fazer isso. Mas o objetivo é o mesmo, tá? Eu entro com a matriz, ó, e não vou arrastando ela, eu vou empurrando, tá? Passo a passo, empurrando. Isso vai o quê? Coordenar com a crista proximal do dente vizinho. Agora que eu utilizo a Aplica Twist, que ela tem uma angulação da ponta tal com que eu possa reconstruir e fazer, jogando a posição da crista proximal mais para o centro da mesa oclusal, enquanto o início do ponto de contato fique a área mais baixa. Evitar sempre ficar passando muito essa espátula. Essa espátula é para fazer um só movimento, tá? Aqui eu estou tirando um pouco do excesso ainda. Vou condensar mais uma vez e utilizar pincéis para finalizar. Ó. Utilizo pincéis sempre que eu quiser finalizar, sempre que eu quiser aproximar um pouco mais da estrutura desta resina. E não se preocupem se tem algum excesso além da mesa oclusal do dente, porque depois vai ter ainda etapa de acabamento e polimento. Tá? Faz a adaptação final, tudo bem? E aí, fotoativo. Tá? Após fotoativar, a gente vai tirar esse conjunto. Deixa eu postar nesse vídeo aqui, beleza. Tira o conjunto, ó. Vamos deslocar a matriz. Uma vantagem, quando eu faço a polimerização do adesivo antes, ó, a matriz sai limpinha, tá vendo? E se você não destruir a matriz, vai poder autoclavar ela e reutilizar mais uma vez, tá bem? Este excessinho que ficou aqui, ó, agora eu posso quebrar ele. Vou lá e quebro, ó, sem galho nenhum. Deixo mais uma vez coordenado isso e vou mais uma vez para a construção dessa restauração. Então, o que a gente pode fazer, depois de ter feito resin coating, depois de ter feito IDS, eu posso sim preencher tipo book? Pode sim preencher tipo book.
com muito cuidado. Eu tenho 1 milímetro, 1,2 essa cavidade mais profunda, e vou preencher mais aproximadamente meio milímetro na face oclusal. Quer dizer que eu vou ter no máximo de preenchimento em espessura, não mais do que 1,5 milímetro, tá? Eu preciso cuidar isso. Isso vai chegar mais luz, vai impedir com que eu cole primeiro em esmalte, não cole em dentina. Isso vai propiciar uma interface adesiva mais segura, tá? Novamente, aqui é a resina da Shofu, uma resina da mesma cor do esmalte que eu estou utilizando. Essa tem uma viscosidade maior, ela escoa menos, ela está preenchendo mais o volume da cúspide. E aí vou para a fotoativação, tá? Fotoativação, vou para a inserção da resina. Mesma resina que eu utilizei para a construção da face proximal, vou utilizar aqui para reconstruir a face oclusal. Coordeno ela nas alturas proximais, tá? Tanto a referência do lado rígido, que é a região distal, quanto do lado mesial. Eu não quero acomodar a resina além dos pontos que eu já delimitei como referência, tá? Que é a altura da crista proximal. Eu não quero ficar prensando resina contra essa face proximal aqui. Eu quero utilizar ela como referência. Então, eu faço essa acomodação oclusal, e aí agora eu vou acomodando e utilizando as referências anatômicas principais, como o sulco de trabalho, que é esse que eu estou trabalhando, tracionando a resina contra o cavo superficial. Isso vai condensar a resina, vai utilizar as referências que eu tenho das estruturas dentais, tanto para inserir já a anatomia, morfologia oclusal, quanto para remover o excesso. Eu vou fazendo isso em todo o contorno do dente. Posso utilizar tanto o sulco de trabalho agora para desenhar mais uma vez a cúspide disto vestibular, tá? E vou rodando este excesso de resina, ó, em direção à palatina. Veja que eu não vou pressionar ele lá para distal, para quê? Para não ficar impregnado resina lá naquela área. Ó. Vou trazendo esse excesso para acomodar, evitar a inserção de bolhas aí no fundo dessa cavidade, tá? Já vou desenhando o sulco ocluso disto palatino com referência da fosseta distal. Mais uma vez trabalhando agora na cúspide de trabalho deste molar, tracionando contra o cavo superficial, removendo o excesso e acomodando a resina. Agora estou pronto aqui para começar a inserir a anatomia oclusal de forma muito protocolar, tá? Eu vou utilizar aqui a técnica do style italiano, que é Essential Lines, para fazer esse desenho da morfologia oclusal, e vocês vão ver o quão é fácil obter uma anatomia oclusal de maneira muito, muito simples, tá? Com pouca manipulação dessa resina. O que é muito importante? Muito importante com que todas as estruturas do cavo superficial estejam livres de excesso. Por isso eu vou passando a condensa, conferindo o assentamento da resina, e veja, conforme muda a direção da cúspide, eu mudo também o direcionamento da espátula, tá? Para acompanhar a área da aresta transversal de cada uma dessas cúspides. Acompanha aí a vertente triturante distal, que culmina junto com a vertente triturante mesial da disto vestibular, que vai formar a ponte de esmalte. E agora, depois de assentado isso, eu posso começar a inserir o desenho oclusal. Fui lá e limpei aquela distal, porque tinha um pequeno excesso, tá? Agora, eu vou começar a inserir a anatomia oclusal. Antes de inserir a anatomia oclusal, eu posso vir com uma resina modeladora, estou utilizando Modeling Resin, que é da Bisco, e muito pouquinho no pincel, tiro o excesso ainda na base da minha luva aqui, uma luva limpa, tá? E vou acomodar no cavo superficial antes de inserir a anatomia oclusal, ó. Acomodo todo o cavo superficial com um pincel, ó, veja, eu vou circundando com esse pincel, com muito cuidado, às vezes desfoca, porque está no foco automático da câmera, tá? Mas o interessante é vocês verem, ó, tá bem acomodado, e parece que já tem uma anatomia oclusal, né? Parece que o próprio dente já guiou essa anatomia, então vai ficar muito fácil inserir a anatomia oclusal depois desse trabalho de acomodação com o pincel.
Aí eu vou utilizar uma espátula reta, espátula tipo a Aplica, da LM Art, ó. Podem ver que eu trabalho bastante com pincel para assegurar a acomodação, tá? E vou com uma espátula reta, ó, a partir da fosseta distal, delimitando o sulco ocuso disco palatino, trago para a região do delta proximal. Delta proximal. E agora eu vou para a região do sulco principal, tá bem? O sulco de protrusão, tangenciando até a fóssula central, levando agora até o sulco de trabalho. Sempre que eu não tiver segurança, ó, notem, estou fazendo apoio com as duas mãos. Para quê? Fazer uma marcação exata. Agora, eu posso ou não abrir uma divisão entre a vertente triturante mesial e o delta proximal dessa região. O desenho básico está pronto. Agora, um trabalho com pincel, novamente, dentro do sulco, tá? Para limpar essa área e criar um perfil de emergência, criar uma área que não seja reta entre os sulcos, para manter uma anatomia mais natural, tá? Esse perfil de emergência tem um formato sigmoide. Sigmoide quer dizer um semicírculo, tá? Tipo uma meia-lua entre o contato de uma face de uma cúspide e outra. É bom utilizar um pincelzinho fino. Esse pincel está zoado, tá bom? Mas é um pincel muito bom. Esse é o pincel 1033C da Hotspot Design, tá? Apesar de estar bem zoado, mas eu vou sempre limpando ele, mantendo ele o máximo que eu puder. É um pincel que custa razoavelmente caro, aí uns R$100, mas dura bastante tempo e dá bastante dinheiro também. Então, não custa tão caro assim, tá? Vou limpando dentro do sulco, aproximando todas as regiões. Se eu tiver alguma área secundária que eu quiser desenhar, eu não vou mais com espátulas, vou sempre com um pincel. Posso delimitar mais essa divisão da ponte de esmalte e sempre utilizando a pontinha do pincel. Esse movimento de vai e volta com o pincel, ele vai aprofundando e cortando a resina. Quando vocês verem um movimento de pincel trazendo contra alguma estrutura, é para adaptação. Quando vocês verem um movimento de pincel indo e vindo, é um movimento para aprofundar a região. Ó. Eu vou fazer isso agora na região distal. Vou baixando ali para delimitar a ponte de esmalte. E aí o que vocês veem é uma anatomia aí simples, tá? Mas razoavelmente legal, tá? E aí eu gosto sempre de utilizar corantes no final, tá? Fala assim, mas meu paciente não quer. Fato é, eu sento meus pacientes sempre antes de atendê-los, mostro os casos, mostro a fotografia da boca dele e falo, olha, seu dente tem essa pigmentação. Eu vi que você faz essa primeira, eu queria que tivesse. Nenhum paciente se incomoda com isso, zero, tá? Mas meu paciente não quer. Não põe. O que eu posso pôr no lugar que você está pondo o corante? Pode pôr uma resina fluida. Que eu estou utilizando o corante da Micerium, também não tem no Brasil para vender, é um espetáculo para mim, disparado o melhor corante do mercado, tá? Ele é leve, tem uma cor leve, tem carga nesse corante, é um dos únicos que tem carga. Eu levo ele mesmo em excesso, não tem problema nenhum, não mancha, tá? E aí eu passo mesmo com um pincel para ele chegar lá no fundo, ó. Podem ver que ele já deu uma cromatizada a mais nessa região de fundo. E agora eu vou delimitar ainda mais esta área de fundo com um corante mais escuro, com um corante marrom. Eu utilizei o Brown 2 para fazer essa pigmentação mais intensa. E se eu achar que ainda tem um excesso antes de entrar com o corante marrom, eu posso remover. Ó. Passo o pincel, limpa. Passo o pincel, limpa. Por isso vocês veem o movimento. Ó. Passo o pincel, limpa. Se eu quiser voltar com o pincel para tirar excesso, sempre nesse movimento. Ó, o Brown 2, tá? Da Animal Plus, HI. Ele é muito leve, apesar de ser um corante muito pesado, ele é muito leve. Vou utilizar a fissura, ó, LM Art Fissura, também é vendida pela Quinelato. E a gente tem kit da Operato, tá? Com as espátulas da LM,
que é a fissura, aplica twist, a condensa e a modela. Tanto para dentes anteriores como dentes posteriores. 5 espátulas magníficas, ó. Seleciono o ponto que eu quero mais pesado e vou jogando lá para o fundo. Se fosse um corante, por exemplo, o corante da Ivoclar, que é pesado, é horrível, ele mancha toda a restauração. Quem já usou sabe, eu não conseguiria limpar nem querendo essa região. Olha como esse corante ele se assenta no fundo, bem interessante. Um corante muito parecido de manipulação, o corante da Voco. Me fugiu o nome aqui, depois alguém me lembra, mas o corante da Voco é um corante muito legal de trabalhar, consistência muito parecida, tá? E as cores também são muito parecidas, são laranja, azul, branco, marrom, laranja, azul, branco, marrom e cinza, 5 cores, tá? Fotoativa, e aí é o que temos ao final da nossa restauração. Eu acho que eu tiro ela dali, mas para vocês verem, ó. Olha que característica natural que a gente tem essa restauração. Melhor do que isso, é uma cavidade classe 2, porque a gente tem a construção dessa área de contato, ó, deixa eu parar aqui, né, vou achar um face legal para vocês verem, ó. A construção desse ponto de contato super efetiva. Ah, mas com esse excesso aqui, é um excesso quase que em face livre. Aqui você consegue ter acesso com uma lâmina de bisturi, até mesmo com um disco, até mesmo com borracha, essas borrachas tipo disco, tá? Mas o que eu quero que vocês percebam é a naturalidade dessa restauração. Não só a naturalidade da mesa oclusal, mas a eficiência de um ponto de contato e a eficiência de uma reconstrução de área proximal. Ó. Opa, aqui. Tá? Esses excessos que, porventura, tenham em faces livres são fáceis de limpar, tá bem? Aqui, manequim, dentes se movimentam um pouco, enfim, em boca é até mais tranquilo, diria, que no manequim, tá? No próximo vídeo aqui, ó, eu mostro, mesmo sem acabamento nenhum, como um fio dental, ó, tá firme o ponto de contato, ó, tá bem? E aqui, agora, no último vídeo, que eu tenho para mostrar para vocês, é mais uma técnica, agora não da técnica customizada, mas a técnica que a gente utiliza também os anéis clássicos, tá? Mas com as pontas que vocês já conhecem. Então, que eu mostrei para vocês na aula de hoje, as pontas que já vêm com os próprios anéis. Ó. Protege dente vizinho, aplico adesivo. Aqui estou polimerizando antes, tirei, limpei. Vou para a montagem do conjunto na face proximal. Ó. Insiro a matriz. Antes de inserir a matriz até o fundo, vou com uma espátula reta. Tá? Vou com uma espátula reta, traciono a matriz mais para mesial ou para distal e empurro ela em direção à área gengival, que a gente pode ver a adaptação bem efetiva dessa região. Agora, o que a gente vai fazer? A inserção da cunha. Por onde? Por palatina. Por quê? Porque é a meia oclusal de maior volume, tá? Se isso não fosse verdade, se fossem ameias entre o primeiro e o segundo molar, até poderia, tá? A gente não deve ser ortodoxo, né? Não deve ser pragmático numa coisa só. Mas a gente tem que ter protocolo, tá? Então, inicia-se sempre da mesma maneira. Ó. Se eu fosse utilizar essas entradas, colocaria este anel desta maneira, tá bem? Se está atrapalhando na cunha, ó, deixa eu parar aqui. Se está atrapalhando na cunha, o que eu posso fazer é tirar esta borracha aqui, tá? Para deixar este lado aqui sem a borracha nenhuma. Beleza? O que eu vou fazer? Vou tirar para montar a outra possibilidade que a gente tem também com esse anel e poder demonstrar como que a gente fez essa restauração. Então, adaptei, pressionou a cunha lá contra o contato proximal,
né? Subiu um pouquinho aqui, mas a gente tem o contato efetivo. O que eu vou fazer é assegurar essa adaptação, ó. Utilizo mais uma vez a técnica do Snowplow, levo uma resina fluida, levo a resina condensável na área proximal, como vocês já viram. Olha como a resina fluida já preenche toda essa área, tá? Sem eu fazer muito esforço. E aí, trabalho com o pincel, tá? E, mais uma vez, com a Aplica Twist. Tá? Aplica Twist para jogar a crista proximal mais para o centro da coroa. Jogo para o centro da coroa, mais uma vez, abro ali a região do delta proximal, é uma das possibilidades de restauração, transformei em cavidade classe 1. Tiro o conjunto, polimerizo mais uma vez, tá? Para segurar a polimerização dessa área, para poder chegar mais luz na área mais profunda. E aí vou para a técnica de inserção da resina fluida. Mais uma vez, as cúspides de maior volume vão mais resina. Estão vendo? Então, coloco mais resina fluida, ativo, e aí vou mais uma vez, aqui eu estou utilizando a espátula solo posterior para demonstrar para vocês mais uma possibilidade, tá? Também é da Style Italiano, também é da LM Art, desenvolvida pela Style Italiano, e é uma espátula única para a região posterior. Então, tem uma área cilíndrica e uma área mais pontuda, tá? Removo a resina, ó. Cuidado sempre ao remover a resina, para remover dessa forma, ó, sacando ela do tubo e deixando ela constrita apenas na espátula. Quem já fez nossos cursos, quem já foi meu aluno, sabe o quanto que eu encho o saco para remover resina da maneira correta. Ninguém tem uma pá no consultório para cavar dentro do tubo, tá? Já vou deixando a dica aqui. E aí vou condensar esta resina aí na cavidade, fazer essa adaptação, tá? E vou inserir agora a anatomia oclusal utilizando a parte mais fina dessa espátula, tá? Mais uma vez, nos mesmos movimentos, utilizando a técnica de Style Italiano, Essential Lines, riscando sulco de trabalho, sulco de protrusão, subida para a divisão entre vertente triturante mesial da cúspide mesovestibular e delta proximal. Faço isso da mesma maneira na face distal, tá? Propiciando a posição da fosseta distal. Agora sim, como é uma ponta volumosa, eu vou fazendo um movimento de pica-pau. Vou, entro, onde eu não quero baixar muito, um movimento mais delicado, onde eu quero marcar mesmo, vou tocar até o final, tá? Faço essa acomodação inicial, tá? Utilizo a parte mais romba e depois, novamente, o pincel. Podem ver, trabalho muito com pincel. Pincel para limpar dentro dos sulcos, pincel para adaptar dentro das regiões proximais, pincel para adaptar as áreas no cabo superficial, tá? Faço toda essa adaptação, ó, com o pincel, levando para as faces proximais, levando para o cabo superficial. As áreas que eu quero abrir, eu acabo empurrando mais com o pincel. Se eu precisar trabalhar com resina, jogar um pouco mais para o lado, um pouco para o outro, não há problema algum. Posso vir mais uma vez com a espátula, ó, dividir o que eu quero de resina, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Quero mais resina para aquela cúspide disto-palatina. Então, eu jogo a área da ponte de esmalte que tem um pouco mais de volume e depois divido com a parte mais fina dessa espátula, ó. Vou lá e divido mais uma vez com essa região mais fina da espátula, tá? Mais uma vez, demarcando essas regiões de delta proximal e fosseta distal, tá? Ao final, o que a gente tem é isso, ó, cavidade executada muito semelhante à maneira anterior, com um instrumental diferente, com um instrumental único. Agora, eu posso pesar, mais uma vez, como eu disse, posso pesar o laranja, posso fazer ele chegar bem na cavidade, bem no fundo da cavidade, utilizar o pincel cheio de corante mesmo, tá? Se for corante Ivoclar, por exemplo, não dá, porque é um corante muito forte, vai pigmentar toda a sua restauração, tá? O corante da Voco é legal, beleza? Quem souber ali o nome, depois escreve para mim ali na caixinha de chat aqui, que eu acabou
acabei esquecendo o nome desse corante, tá bom? Olha só, apliquei o laranja, agora vou com o marrom, mais uma vez, uma pontinha bem fininha, pode ser com uma sonda, pode ser com a fissura, como eu estou usando aqui, e aí eu vou inserir este marrom, ó. Fiz a questão de fazer o mesmo desenho do dente anterior, mesmo design de pigmentação do dente anterior, tá? Só para modo de comparativo de vocês mesmo. Seria o marrom, depois eu posso fazer a limpeza, a remoção do excesso, e vou fazer a mesma coisa lá na faceta distal. Levando para a área mais palatina e trazendo para a área mais vestibular. Qualquer excesso, eu posso trabalhar com o pincel, ó, sem tocar no fundo. Ó. Tirei, limpo. Tá? Perceberam isso? Tirei o excesso, limpo. Ali na distal achei que estava bacana. E aí a gente vai para a fotoativação. Eu vou mostrar para vocês aqui no final, ó, passando fio mesmo sem ter dado nenhum acabamento, mesmo sem ter removido esse excesso que está aqui, ó, tá? E vocês vão ver que apesar de, ó, ter rasgado um pouquinho ali, simplesmente porque tem esse excesso que precisa ser bem acabado, tá? E não rasga muito, muito pouquinho, quer dizer, o ajuste que eu vou ter que fazer para terminar ali é muito, muito fácil. Tá bem? Então, deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento. Voltar aqui para a sala de vocês. E foi isso que eu tinha separado para vocês hoje. Tá bem? Teríamos muita, muita coisa aqui para a gente conversar. A gente está já quase chegando no final da nossa aula. Mas espero que vocês tenham aproveitado um pouco deste material aqui que eu separei, que eu produzi especialmente para a Quinelato, viu, Carla? Miller, eu não sei quem mais está aí. Agradeço a presença de cada um de vocês. Estávamos com 100 participantes aí, aproximadamente. Eu não pude ver muito da tela, tá? Eu vou abrir a tela de todo mundo aqui. Quem quiser abrir a tela para eu ver, eu acho legal. Tá certo? Não tem problema nenhum. Fala, Milão. Beleza, querido? Como é que você vai? Beleza, tudo ótimo, cara. Tem gente conhecida, já tem 4... Olá, Danilo, coisa linda. Pô, professor Paulo Rodolfo, querido mestre, como vai? Tudo bem? Que honra tê-lo aqui, viu? Ó, meu coração é seu, viu? Olha só, para quem não sabe, o professor Paulo Rodolfo formou-se na UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, e ele tem simplesmente nada mais, nada menos do que um dos grandes trabalhos que a gente utiliza como referência de longevidade de resina compostas, tá? Eu sei que tem um acompanhamento já de 30 anos, né, professor Paulo, saindo, e, pô, 30 anos com resina composta, tenho certeza que ele utilizava Demetron, eu tenho certeza que ele utilizava adesivos simplificados de 2 passos, e nem por isso ele deixou de ter sucesso. Mas esse sucesso, o sucesso da longevidade da resina composta está diretamente relacionado aos manejos que são feitos desde o preparo, desde o isolamento absoluto, desde o cuidado com a luz que vai chegar. Não quer dizer porque ele tinha uma luz não tão tecnológica quanto a que a gente tem hoje, que a gente utiliza hoje, que tem, além de uma alta potência, que não é o primordial, boa colimação, boa área, boa distribuição, e isso vai ser refletido numa interface híbrida de maior segurança, ele aplicava, tenho certeza, por mais tempo a sua luz. Tá? Por mais tempo, por quê? Porque a energia que tinha ali disponível era menor. A melhor maneira de resolver isso, mais tempo, tá? Logicamente, mais tempo aquece? Aquece, mas há maneiras de refrigerar também, há maneiras de assegurar com que isso vai funcionar. Professor Paulo, um beijo, obrigado por estar aí, tá? Minha irmã, oi, Letícia. Tudo bem, linda? Como é que você tá? Poxa, tanta gente legal aí. Thales conversa sempre comigo na internet, beleza.
Agradeço a presença de cada um de vocês aqui, viu? Deixei o espaço para perguntas aqui. Carla, se você quiser abrir, quem quiser abrir o microfone para falar alguma coisa, deixo aqui à disposição, não tem problema nenhum, tá? Eu vou abrir o bate-papo aqui para tentar achar alguma pergunta para responder para vocês, tá? Tem bastante aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. A Clecila está aí também, eu não estou vendo todo mundo. Deixa eu fechar aqui a caixa de bate-papo e ver todo mundo que está com a tela aberta aqui. Carlos Eduardo, Juazeiro do Norte, está aí, querido. Vou estar lá em março, hein, pessoal, Juazeiro do Norte. Pedro Labioso, hermano, como está? Um grande beijo, querido. Todos aí, puxa, quanta gente legal que está aqui, viu? Agradeço a presença de todo mundo. 01 está aí desde o começo que eu vi. 01, Luiz Schwartz, do Rio de Janeiro, do Corpo de Bombeiro. Querido. Cara, que legal ter todo mundo aqui, tá? Uma pena não poder ver todos na mesma página. Sandri, como é que você está? Sandri vai estar com a gente aqui em Beltrão, né? Na próxima turma do Diretas e Indiretas em Posteriores. Já teve no Mimetics. Depois você pode falar para o pessoal a sua experiência, o que você achou do curso. Fica à vontade, tá, Sandri? Querida, obrigado por estar aí. Vou abrir a caixa de bate-papo aqui para perguntar. Sobre as trincas ali, já foi respondido para a Clecila. Tirando a Flow, qual resina é a outra? Eu respondi que é Herculite Presses. Se a caixa proximal for mais profunda, qual a melhor forma de reconstruir a crista pensando em milímetros? Se a caixa proximal for mais profunda, tá? Eu não consigo correlacionar muito com a altura da crista, porque a altura da crista ela vai estar na dependência das estruturas anatômicas que eu tenho remanescente. Então, vai depender da abertura do istmo, vai depender do que eu tenho de referência anatômica presente naquele dente. Agora, modificando um pouco sua pergunta, se eu tivesse o istmo muito aberto, uma destruição coronal muito aberta, e eu não tenho um dente vizinho como referência, é muito perigoso a gente fazer essa reconstrução de forma direta com que eu tenha uma reconstrução efetiva. Uma das melhores maneiras, quando eu tenho perda das estruturas de faces livres, tanto face lingual, palatina, quanto face vestibular, é reconstruí-las primeiramente, antes de reconstruir a face proximal. Pode ser com auxílio de matrizes de silicona, pode ser freehand, como o front wing, que é a técnica também, uma técnica de style italiano. Nada mais é do que reconstruir as faces vestibulares antes de reconstruir a proximal. Mas cavidade muito profunda, você tem que ter o cuidado para selar muito bem aquele fundo, e você pode, muitas vezes, fazer um levantamento de margem, tá? Antes de finalizar a reconstrução para a caixa proximal, ou seja, adaptar uma matriz sem anel, sem nada, para levantar a margem, depois, novamente, trocar uma matriz, adaptar ela de forma efetiva, colocar os anéis como segurança, que você vai ter um contorno, e aí vai depender do formato da sua cavidade, e, novamente, construir e finalizar essa cavidade, tá? Espero ter respondido aqui. Escultura, kit operato ali... Danilo já está... lembrando que o Danilo dá 25% de desconto, tá, pessoal? Aqui, ó, falaram o nome do corante, Final Touch. Muito obrigado, eu havia esquecido. Um corante muito bom da Volco. Respondi a pergunta. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Quando o paciente não tem o dente vizinho, mesmo precisando do ponto de contato, como você faz para manter o perfil de emergência? Boa pergunta. Quando eu não tenho dente vizinho, eu quero manter o perfil de emergência, é primordial que eu tenha a visualização de mais dentes naquele conjunto demiárgico, tá? Quando eu tenho isso, eu consigo visualizar de vestibular para de mesial para distal a inclinação, seja da curva de Spee, seja da curvatura de Wilson, tá? E isso vai guiar mais ou menos o perfil de emergência. Mas se eu não tenho isso, não consigo formatar essa visualização, o que eu posso fazer? Molda o antagonista
com um alginato, vaza dentro desse alginato um bisacril qualquer, e aí você tem um antagonista transoperatório. Esse antagonista transoperatório vai te ajudar a manter toda essa conformação da aresta longitudinal, tá? Mantendo o contorno, mantendo a altura, mantendo esses perfis que são primordiais para se ter uma boa reconstrução. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O senhor preconiza jateamento somente em casos envolvendo amálgama? Não, tá? Eu utilizo jateamento, como eu disse, para diversos fins, tá? Seja para remover tecido cariado, seja para fazer a dessensibilização e a hibridização dessa dentina. A hibridização sem o adesivo, tá? Porque assim, ó, o Aquacare é uma estação de abrasão a ar, eu sei que não é o objetivo da aula aqui, mas é a estação de abrasão a ar que não jateia apenas alumina, jateia também compostos de biovidro. Hoje, o que a gente conhece de padrão ouro são dois, né? Convencional de 3 passos, com o OptiBond FL, porque ele tem, além de um monômero de alto peso molecular, tem também um bonde com bastante carga, tá? Que é o GPDM, que é um adesivo de 4ª geração, adesivo lá da década de 80, mas é sim o padrão ouro, tá? Então, para quem pergunta, e condiciona a dentina, não condiciona a dentina, tem algum problema? Não tem nenhum problema condicionar a dentina, desde que você condicione da maneira correta, lave da maneira correta e aplique o adesivo de maneira correta. Se você mantém monômeros sem volatilização no fundo da sua cavidade, além de você ter uma baixa conversão de monômero em polímero, isso vai ser refletido em sensibilidade pós-operatória, você pode criar uma área citotóxica ali para sua polpa, e isso também vai gerar sensibilidade pós-operatória. Então, não é porque está condicionando dentina, não é pecado condicionar dentina. Condicione dentina, sim, se você tem de 3 passos, mas saiba como volatilizar corretamente. Eu indico para vocês a leitura de um trabalho do Logerse, do Perdigão, que é um trabalho que testa os adesivos multimodos, que são os adesivos universais, falando justamente sobre a volatilização. Então, para quem quer saber sobre essas informações, leia esse artigo, ele é super interessante, ele compara vários adesivos multimodos, mostrando, volatilizando mais, menos, mais tempo de aplicação de luz, menos tempo de aplicação de luz, em relação à conversão de monômero em polímero. Quanto mais monômero eu converto em polímero, melhor a interface híbrida, mais seguro, mais selado o dente, menos sensibilidade pós-operatória. Tá bem? É um tema que eu gosto muito, adesão, não vou entrar aqui, senão a gente vai sair amanhã só daqui, tá? Obrigado a todos que participaram. Eu acho que não tem mais pergunta aqui, tá bem? E que não tem mais pergunta. Carla, obrigado. Tem que abrir seu microfone. Verdade. Viu? Obrigada, hein, Gustavo? Ótima aula. Tá todo mundo mandando mensagem aqui no grupo do WhatsApp, aqui também, que você está vendo, né, no chat, mas aqui a gente tem um grupo dos inscritos, todo mundo adorou, tá bom? Muito obrigada. Obrigado você. E, para variar, você mandando super bem sempre. Obrigada a você, obrigada pela equipe, todos vocês, sempre muito parceiros da Quinelato, né? Sempre participando de todos os eventos com a gente. E vamos fazer o sorteio rapidinho, para o pessoal poder vamos fazer o sorteio. jantar? Vamos fazer o sorteio. Quem está aí está ansioso pelo sorteio. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou sortear aqui por meio dos sorteio do Ram? Dos comentários, isso mesmo. Eu vou tentar dividir minha tela, tá bom? Tá. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Aqui, tá vendo? Todo mundo vendo? Boa, estamos vendo. Vamos lá, então, tá? Eu já carreguei todos os comentários e vou sortear um número e um número, na verdade, um nome, tá? Que é o azulzinho ali, que foi quem fez o comentário. E aí a gente vê se a pessoa marcou dois outros colegas, e com certeza a gente já tem a lista aqui, consegue conferir se estava inscrito, mas com certeza tá. Vamos lá? Vou ganhar eu. Ah lá.
Que legal! A Rafa Conhece? A Rafa vai estar no nosso curso aí também em Beltrão. Que legal, parabéns, Rafa. A Rafa está aí na sala agora? Não sei. Se Deixa tiver, eu dar uma abre olhada. o microfone. Rafa, deixa eu ver aqui. Tô sim, aqui, ó. Então, Rafaela Caselani. Rafaela, parabéns! Ela ganhou um kit, um starter kit, que é aquele que o Gustavo mostrou no começo da aula. E depois a gente entra em contato com você, a gente tem os seus dados, a gente tem o seu telefone aqui, o seu WhatsApp, a gente vai entrar em contato para pegar todos os dados que a gente precisa para enviar para você, tá bom? Parabéns, viu? Valeu, Rafa. Bom, deixa eu parar de dividir aqui a minha tela. Gente, muito obrigada, Gustavo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aqui, ó, já são 20 para as 9, todo mundo aqui colado na tela. Foi muito bom e logo, logo a gente tem mais, né, Gustavo? A gente vai fazendo projetos por aí e chamando o pessoal para participar. Tá bom? Obrigada para vocês. Um beijo para o pessoal da equipe Operato, tá bom? Beijo para todos aí. Tchau, Danilo, Miller. É com o Danilo, tá? Tchau, Gu. Um abraço, cara. Parabéns, viu? Excelente aula, sensacional. Sensacional. Obrigado, querido. Obrigado, irmão. O Milão tá de máscara ali. Tá. Beijo para todo mundo. Beijo, Carla. Tchau, gente. Beijão. Até mais. Tchau, galera. Até mais. Tchau, tchau.